Uma outra etapa envolvida normalmente nos processos de tratamento dos ácidos no refino secundário é a dessulfuração. Novamente serão desenvolvidas análises termodinâmica e cinética para essa importante reação de refino. Essa reação pode ser designada genericamente através desta equação, onde temos o enxofre dissolvido no aço reagindo com CaO na escória, formando CaS que se incorpora à escória e oxigênio que fica dissolvido no aço. Para essa reação, a variação de energia livre padrão corresponde a esses valores que estão apresentados aqui. A temperatura utilizada deve estar em Kelvin e o resultado é obtido em caloria. Observa-se que, pelo princípio de Le Chatelier, quanto mais baixo for o teor de oxigênio no aço, mais favorável será a reação de dessulfuração. Dessa forma, é comum desenvolver a desoxidação dos aços antes do processo de dessulfuração. No caso de se desenvolver essa desoxidação utilizando o alumínio, nós podemos combinar a reação de dessulfuração, como apresentada aqui, com a reação de desoxidação pelo alumínio, e o resultado obtido é apresentado nesta segunda equação, onde agora temos 2/3 de alumínio dissolvido mais enxofre dissolvido no aço, combinando com CaO, novamente formando CaS, que é incorporado à escória, e óxido de alumínio, que também se incorpora à escória. Nesse caso, a variação de energia livre padrão é expressa através da equação, novamente temperatura em Kelvin, e o valor de energia livre padrão obtido em calorias. É interessante salientar que nas duas reações o CaO pode ser substituído pelo MgO com efeitos bastante semelhantes. A partir dessas expressões de ΔG0, tanto para um caso quanto para o outro, será possível então analisar quais são as condições que favorecem, sob o ponto de vista termodinâmico, a obtenção de teores mais baixos de enxofre. Considerando a primeira equação apresentada no slide anterior, podemos usar os conceitos de termodinâmica para obter ou propor uma equação que permita estimar o teor de enxofre em equilíbrio no aço. Considerando esta reação e os respectivos valores de energia livre padrão, nós obtemos que o teor de enxofre em equilíbrio vai ser expresso através da razão entre a atividade do CaS na escória, teor de oxigênio dissolvido no aço, coeficiente de atividade henriano do oxigênio, constante de equilíbrio, atividade do CaO na escória e o coeficiente de atividade do enxofre. Nesse caso, a constante de equilíbrio é expressa através dessa equação, onde ela é calculada através do exponencial de menos ΔG0 sobre RT, e através dessa equação, então, é possível avaliar o efeito da temperatura sobre esse teor de equilíbrio. É interessante salientar, como já vimos em termodinâmica anteriormente, que essa expressão de ΔG0, o termo independente, corresponde a aproximadamente o ΔH0 dessa reação. Então podemos ver como o valor é positivo, trata-se de uma reação endotérmica e sabemos pelo princípio Le Chatelier que reações endotérmicas são favorecidas em temperaturas mais altas. E é fácil constatar isso observando que, elevando o valor de temperatura, a tendência dessa relação aqui é aumentar, ou seja, ficar menos negativa, e, consequentemente, o valor da constante de equilíbrio aumenta, fazendo com que o teor de enxofre no equilíbrio, mantidas as demais condições, seja mais baixo. Considerando agora a dessulfuração de um aço que foi desoxidado ao alumínio, nós temos a reação química pertinente a este processo, seu valor de variação de energia livre padrão, e novamente usando conceitos de termodinâmica, podemos obter uma equação que expresse ou que permita determinar o teor de enxofre em equilíbrio no aço, dado uma série de condições termodinâmicas. Então, dos fatores importantes, nós temos a atividade do CaS na escória, a atividade da alumina na escória elevada a 1/3, o valor da constante de equilíbrio, teor de alumínio no aço elevado a 2/3, coeficiente de atividade henriano do alumínio no aço elevado a 2/3, coeficiente de atividade henriana do enxofre e atividade do CaO na escória. A constante de equilíbrio é expressa através dessa equação, e é interessante observar que
Neste caso, a reação é endotérmica, é exotérmica, e, consequentemente, o efeito da temperatura passa a ser o de fazer com que a constante de equilíbrio se reduza quando a temperatura fica mais alta. Então, desta forma, o processo de dessulfuração ele fica favorecido quando o aço é desoxidado ao alumínio em temperaturas mais baixas, ou seja, é possível alcançar teores de oxigênio mais baixos, o que vai favorecer então a obtenção de teores de enxofre de equilíbrio mais reduzidos. Considerando o que foi analisado nos slides anteriores, nós podemos afirmar que, considerando a reação de dessulfuração na forma genérica, ela é uma reação endotérmica e, consequentemente, é favorecida em altas temperaturas, mas lembrando que a dessulfuração ela normalmente é antecedida pela desoxidação, nós vemos que o teor de oxigênio no ácido vai ser determinado pelo agente desoxidante, pela intensidade da desoxidação, e nesse caso, considerando a desoxidação pelo alumínio, a reação passa a ser uma reação exotérmica, que consequentemente é favorecida em temperaturas mais baixas. Dessa forma, podemos afirmar que é mais fácil obter teores de oxigênio mais baixos em um aço que foi desoxidado pelo alumínio quando nós temos temperaturas mais reduzidas. É claro que estamos falando de temperaturas mais reduzidas, mas sempre lembrando que esse tratamento é realizado na faixa de temperaturas em que o aço está 100% líquido. Em ambas as equações para o teor de enxofre de equilíbrio derivadas nos slides anteriores, se constata que um mais baixo teor de enxofre no aço pode ser alcançado quando se tem atividades de CaS na escória mais baixas. Isso normalmente está associado a um teor de enxofre na escória mais reduzido também. Como durante o processo de dessulfuração o teor de enxofre na escória vai naturalmente aumentando, porque ele está sendo transferido do aço para a escória, uma alternativa para manter taxas ou índices de dessulfuração elevados seria a remoção da escória que já foi utilizada até um determinado ponto e a formação de uma nova escória isenta de enxofre para prosseguir o processo de dessulfuração. É claro que essa alternativa está vinculada à disponibilidade de tempo, uma vez que essa operação consome um tempo significativo e pode comprometer a produtividade das instalações de refino secundário. Um outro aspecto importante relativo à atividade do CaS na escória está associado ao seu limite de solubilidade nas escórias que são normalmente utilizadas nos processos de refino secundário. A figura apresentada aqui ilustra o teor de CaS em saturação na escória, ou seja, representa o limite de solubilidade nas escórias contidas basicamente por CaO e alumina, em função da razão CaO alumina expressa em teores de massa desses dois componentes na escória. O que se observa neste gráfico é que, à medida que vai se aumentando essa relação, ou seja, vai se empregando escórias cada vez mais básicas, há uma tendência de se elevar o limite de solubilidade do CaS na escória e, logicamente, isso tem um efeito positivo sobre o processo de dessulfuração, uma vez que elevar esse limite de solubilidade permite incorporar mais enxofre na escória sem provocar elevações significativas em suas atividades. Então, desta forma, a utilização de escórias mais básicas é uma alternativa interessante também para se elevar essa solubilidade e, com isso, permitir uma transferência mais intensa do enxofre do aço para a escória. Uma outra forma comum de se quantificar a intensidade de dessulfuração é através da relação de partição, onde temos aqui teor de enxofre na escória dividido por teor de enxofre no aço, e logicamente valores mais elevados para essa partição vai significar um maior índice de dessulfuração do aço. Através de análises termodinâmicas, considerando o caso de um aço que foi desoxidado pelo alumínio, nós podemos ver que essa razão é expressa por uma constante que depende da temperatura, depende também de fatores como composição e demais componentes presentes na escória, teor de alumínio no aço elevado ao expoente 2/3. Aqui no gráfico apresentado ao lado, nós temos o logaritmo dessa constante em função da relação CaO sobre alumínio expressa em porcentagem em massa na escória.
observamos que à medida que essa relação vai aumentando, e logicamente isso significa ter maiores teores de CaO ou maiores razões de CaO para alumina, nós temos uma tendência do valor de KSA aumentar, consequentemente elevar a partição do enxofre, e isso está associado a teores de enxofre mais baixos no aço. Aqui também é interessante observar, é possível observar o efeito da temperatura. Quanto maiores forem as temperaturas, mais baixos vão ser os valores, mais baixos serão os valores de K índice SA e, consequentemente, menores serão as partições. Ou seja, mais uma vez confirma que a utilização de temperaturas mais baixas, mas ainda dentro do limite de aço líquido, do ponto de vista termodinâmico, elas são interessantes para promover uma dessulfuração mais pronunciada. Ainda usando o conceito de partição de enxofre, é possível mais uma vez analisar o efeito do teor de CaO na escória e também da presença de MgO. Essa figura que está apresentada aqui foi construída toda ela para a temperatura de 1600 centígrados. Novamente apresenta o logaritmo dos valores de K índice SA em função da relação em massa de CaO e alumina na escória. São diversas linhas que são apresentadas aqui. Cada par de linhas desses corresponde a um teor de sílica na escória e a linha contínua é uma escória composta de CaO, alumina e sílica, e a linha tracejada considera a incorporação de 6% de MgO na escória. É fácil de constatar que teores mais elevados de CaO ou razões mais elevadas de CaO para alumina elevam o valor de KSA, favorecem a dessulfuração. Teores maiores de sílica fazem com que o valor de KSA seja reduzido, desfavorecem a dessulfuração. E, finalmente, quando comparamos as linhas sem e com a presença de MgO, notamos que para um mesmo teor de sílica, quando temos 6% de MgO, obtemos valores da constante K índice SA ligeiramente mais altos, o que favorece também o processo de dessulfuração, uma vez que a partição do enxofre vai ficar mais elevada. A figura apresentada nesse slide permite analisar, sob o ponto de vista termodinâmico, mais alguns efeitos de fatores sobre a dessulfuração do aço. Na ordenada dessa figura, nós temos a relação entre os teores em massa de enxofre na escória e enxofre no aço. A abscissa é o teor de CaO na escória, e foram plotadas várias linhas, as linhas contínuas para temperaturas de 1500 centígrados, as linhas traço-ponto para 1650 centígrados, e são apresentadas várias curvas para teores de alumínio diferentes. O alumínio aqui foi o agente que foi utilizado na desoxidação. Constata-se que com teores de alumínio mais altos no aço se alcança uma desoxidação mais pronunciada e, como já foi visto anteriormente, isso permite alcançar níveis de desulfuração mais intensos também. Outro efeito que pode ser avaliado aqui é o da temperatura. Notamos que quando as temperaturas estão mais baixas, que seriam as linhas contínuas, para um mesmo teor de alumínio, se constata que é alcançado ou são alcançados graus de dessulfuração mais pronunciados em temperaturas mais baixas. E mais uma vez se observa que elevação do teor de CaO na escória contribui para elevação também na razão de partição, enxofre na escória sobre o aço, que significa alcançar maiores índices de dessulfuração. Nas expressões para teor de enxofre de equilíbrio derivadas anteriormente, um dos parâmetros que aparece é o coeficiente de atividade henriano do enxofre. Esse coeficiente de atividade é afetado pela presença de outros elementos no aço. Este gráfico ilustra o efeito desses diversos elementos. Aqui nós temos a porcentagem em massa de um dado elemento, que é indicado aqui pelo seu respectivo símbolo químico, e aqui o log do coeficiente de atividade do enxofre, coeficiente de atividade henriano, desse elemento sobre o enxofre. Isso aqui mostra que quando um elemento tem repulsão pelo enxofre, a tendência desse valor de Fs é de aumentar e, consequentemente, isso favorece graus de dessulfuração mais pronunciados. Quando o elemento tem um efeito que está na parte inferior do gráfico, ou seja, coeficientes negativos,
Isso significa que esse elemento vai ter atração pelo enxofre, consequentemente, vai dificultar a ocorrência da reação de dessulfuração. É importante salientar que temos aqui dois elementos que costumam aparecer nos aços, carbono e silício, ambos com coeficientes de interação positivos com o enxofre, consequentemente aumentam a sua atividade e favorecem a obtenção de valores de Fs mais altos e, consequentemente, maiores graus de dessulfuração. Por sua vez, elementos que estão aqui embaixo, na parte inferior, com valores de F negativos, se destaca aqui o manganês. Teores mais elevados de manganês no aço vai dificultar, sob o ponto de vista termodinâmico, a obtenção de graus de dessulfuração mais pronunciados. Considerando todos os aspectos que foram comentados nos slides anteriores, é possível agora se identificar composições de escória que sejam mais favoráveis ao processo de dessulfuração dos aços no refino secundário. Então temos aqui valores da partição do enxofre, novamente definida como uma relação de enxofre na escória e no aço, em termos de porcentagem em massa, um diagrama ternário com CaO, alumina e sílica, que são as escórias adequadas para o processo de dessulfuração, são escórias isentas de óxidos instáveis, como FeO e MnO. Nesse caso aqui, são apresentados valores de partição do enxofre, L índice S, para uma temperatura de 1.600 centígrados, considerando escória com CaO, alumina, sílica e 5% de MgO, e desoxidado com alumínio com um teor residual de alumínio de 0,03%. Observa-se que as escórias ideais são aquelas que se aproximam do limite de saturação de CaO, que é representado por essa linha. Isso significaria termos escórias com aproximadamente 55% de CaO, valores de sílica baixos, em torno de 5%, e teores de alumina em torno de 35%, com o restante, coisa da ordem de 5% de MgO. Nesse caso aqui, seria possível alcançar essa relação de partição com valores da ordem de até 1000. Na literatura, particularmente em artigos científicos, é comum se encontrar modelos, principalmente modelos semi-empíricos, para a estimativa do coeficiente de partição do enxofre, considerando os efeitos da temperatura e da composição da escória. Uma dessas relações encontradas é apresentada aqui. Nós temos a partição do enxofre da escória sobre enxofre no aço, um valor de CS, que seria a capacidade de enxofre da escória, coeficiente de atividade henriano do enxofre e aqui a atividade henriana do oxigênio no aço. O valor de log dessa capacidade de enxofre, CS, é expresso através da relação desses valores B dividido por A, menos 13.300 dividido pela temperatura em Kelvin, mais 2,82, onde os termos B e A são definidos respectivamente por essas equações. Dessa forma, é possível, conhecendo a composição da escória, substituir os teores dos diferentes componentes em sua composição, determinar os valores de A e B e, conhecendo-se o valor da temperatura absoluta, calcular o CS e, a partir disso, considerando o grau de desoxidação do aço e o seu coeficiente de atividade henriano, o coeficiente de atividade henriano do enxofre no aço, determinar essa partição e fazer-se então previsões relativas ao teor de enxofre alcançado no equilíbrio termodinâmico. A cinética da reação de dessulfuração é controlada por um processo de transferência de massa na interface entre o metal líquido, o aço, e a escória. A taxa de dessulfuração pode ser estimada através dessa equação, onde do lado esquerdo temos a variação de teor do enxofre com o tempo. Essa variação é negativa, isso justifica esse sinal menos aqui do lado direito. K índice S é o coeficiente de transferência de massa do enxofre na interface metal-escória. A seria a área da interface metal-escória, V o volume de aço, multiplicado pela diferença entre a porcentagem de enxofre num dado instante t e a porcentagem de enxofre no equilíbrio, que é estimada através de conceitos da termodinâmica. Nós vemos que os fatores que favorecem uma cinética mais rápida da sulfuração envolvem um maior valor do coeficiente de transferência de massa, ou seja, um maior nível de agitação nessa interface, uma maior área
da interface metal-escória para um dado volume de aço contido na panela. É interessante observar também que a velocidade ou a taxa de dessulfuração tende a diminuir à medida que o teor de enxofre vai se aproximando daquele do equilíbrio e se aproxima de zero quando esses teores ficam bem próximos. É comum, muitas vezes, definir o produto do coeficiente de transferência pela área da interface como sendo um coeficiente volumétrico de transferência de massa. Esta figura ilustra a variação da constante cinética, Ks, que foi apresentada no slide anterior, em função da vazão específica de gás usado na agitação. Neste caso, a vazão está expressa em normal litro por minuto por tonelada de aço. E aqui na abscissa, nós temos o correspondente valor da potência de agitação expressa em watt por tonelada de aço. Observa-se uma tendência de elevação nessa constante cinética à medida que vai se elevando a vazão. Em um dado ponto, o regime de injeção de gás se altera, nós temos então, passamos a ter bolhas e um grau de agitação mais pronunciado, o que promove uma elevação mais significativa da constante cinética. Sempre importante lembrar que graus de agitação promovidos por gases têm limites, uma vez que a partir de uma dada vazão tem-se a tendência de abrir o olho de escória com todos os efeitos prejudiciais que isso pode acarretar. Esta figura define agora um índice de dessulfuração expresso pela razão entre o teor de enxofre inicial menos o teor de enxofre num dado tempo, dividido pelo teor de enxofre inicial. Isso aqui pode ser definido, encarado como sendo uma eficiência da dessulfuração ou um índice de dessulfuração. Logicamente, quanto maior for esse número, mais intenso tende a ser a dessulfuração. E o limite superior dele é 1, uma vez que alcançar esse valor significaria ter um teor de enxofre no tempo t igual a zero. Né? É claro que essa condição não é alcançada, uma vez que temos uma limitação, que é alcançar o teor de enxofre do equilíbrio. Na abscissa, nós temos o produto da constante cinética Ks pelo tempo, e aqui são apresentadas diferentes curvas associadas ao produto do parâmetro R vezes Ls, onde Ls é a partição do enxofre, que já vimos expressa em equações anteriores, e R representa a razão entre a massa de escória e a massa de aço. Observamos que quanto maior for esse produto, R vezes Ls, mais elevada vai estar a curva e, consequentemente, para um dado tempo, nós temos a tendência de alcançar índices de dessulfuração mais elevados. Um exemplo interessante que pode ser desenvolvido é aquele em que será estimada a massa de escória necessária para se alcançar um determinado nível de dessulfuração. Nesse caso, foi especificado um nível de 80% em um dado tempo. O nível de agitação foi especificado como sendo 150 watts por tonelada, o coeficiente de partição do enxofre igual a 500 e o tempo de tratamento 15 minutos. Nós vemos pelo gráfico apresentado em slide anterior que para essa intensidade de agitação, o valor da constante cinética vai ser de 5 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1. De posse desse valor, nós podemos utilizar o outro gráfico que foi apresentado em slide anterior para determinar qual que é a massa de aço e qual que é a massa de escória necessária para desenvolver o tratamento conforme o que foi especificado aqui. Usando então a figura que foi apresentada em slide anterior, considerando o índice de dessulfuração de 80%, esse valor equivale a 0,8 para esta razão, para um tempo de 15 minutos, podemos então multiplicar o valor de Ks, que é a constante cinética, 5 vezes 10 a menos 3, pelo tempo em segundos, correspondente a 15 minutos, que vai equivaler a 900 segundos. Então, dessa forma, Ks vezes T vai equivaler a 4,5. E considerando, então, RLS igual a 4, ou seja, um coeficiente de partição de 500, vai significar uma razão R igual a 0,08, o que equivale a 8 kg de escória para 1 tonelada de aço. Esses valores foram obtidos plotando o índice de dessulfuração desejado, 0,8, e o produto de K-índice ST. Vemos que para esse caso, essas curvas, esses pontos vão se interceptar
no produto de R vezes LS igual a 4, e esse valor de R e LS igual a 4 para um LS, uma partição de 500, significa uma razão ou uma massa de escória sobre a massa de aço equivalente a 0,008. Ou seja, para cada tonelada de aço, 1.000 kg, nós precisaríamos de 8 kg de escória. Uma outra alternativa para promover uma dessulfuração rápida é desenvolver esse processo utilizando injeção de pós combinado com dessulfuração na interface com a escória. Nesse caso, os pós injetados são normalmente à base de CaO e fluorita. Aqui, neste caso, esses dados são referentes a pós com 70% de CaO e 30% de CaF2. E aqui temos duas curvas. Um caso utilizando apenas os pós, ou injeção de pós, aqui o teor de enxofre num dado instante, dividido pelo teor de enxofre inicial, e tempo, expresso em minutos. Isso aqui foi feito para uma panela com 150 toneladas e considerando um aço que foi desoxidado com alumínio e silício. Se nota que com a injeção de pós é possível alcançar graus de dessulfuração bastante intensos, tanto com uso ou sem uso de escórias. E isso também permite um tratamento em tempos bastante curtos, ou seja, em torno de 8 minutos, é possível alcançar graus de dessulfuração de valores de até de 90% a 80%.